Shabbat Shalom, Haverim. Shabbat Shalom, Leculano. Shabbat Shalom, meu irmão. Shabbat Shalom, meu amigo. Um sábado de paz para todos nós, né? E é com as palavras do Eterno que eu me dirijo a você agora para esse estudo da Paraxá de hoje. O Eterno disse a Moshe as seguintes palavras: Zahor el-Yom ha-Shabbat le-Kadishor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Isso foi uma instrução perpétua para todos aqueles que desejam aprender e se aproximar mais do Criador, né? Essa foi a condição. Você vai reservar um dia na semana para me santificar, foi o que ele falou. Então use o sábado e o santifique-o para você ter um dia para me servir, para servir de descanso. E não tem nada melhor do que descansar estudando as paraxás do Eterno, as instruções na Torá do Eterno. Porque a Torá de Adonai, ela é perfeita. Ela torna o tolo em sábio. Eu posso dizer que eu sou um exemplo disso. E como é que eu posso dizer? Meu conselho, minha alegria será que você também, seja que você também se torne um sábio. Estou longe de ser sábio, né? Mas já está longe, né, o tempo que eu fui um tolo. A paraxá de hoje, né, nós vamos estudar no livro de Levítico, estamos ainda em Vaikra, a partir do verso 19, 1 até 20, 27, se eu não me engano, né? E Vaikra 19, né, a paraxá é Kedoshim. Kedoshim, o que é que significa Kedoshim? Kadosh, santo, né? Kedoshim, santos, né? Ou seja, o Eterno vai falar aqui o porquê do povo de Israel precisar ser santo. Então comecemos na versão da Bíblia Peshitta, né, que é uma Bíblia que eu gosto. Tem algumas coisas que ficam um pouquinho fora do original, mas que aí a gente dá, né, traz o conserto aqui, né, do original, né. Talvez para o ano que vem eu comece a trazer na Bíblia israelita e os textos em hebraico. E aí eu estou pensando em não mais aparecer no vídeo, tá? Só mostrar os textos, né? Porque vocês já devem estar cansados de olhar para mim, né? Não tem muito o que ver, não. Melhor é olhar para a Torá de Adonai. Levítico 1 diz o seguinte, perdão, falou mais Adonai a Moshe, dizendo: não odiarás o teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Yud-He-Vav-He, eu sou Elohim, Adonai, eu sou Hashem. E aí ela traz aqui o Yud-He-Vav-He, o nome do Eterno, que nós não temos, né, o direito de pronunciar por ele ser santo, mesmo porque não sabemos a sua pronúncia. Há quem diga aí que tais nomes, né,
Eu não concordo com nenhum, porque não temos provas, né, escritas, nem evidências, não temos nada que diga que o nome do Eterno tenha essa pronúncia. Que o Yud, Re, Vav e Re seja pronunciado dessa forma. Então, quem quiser ficar com as suas especulações, que fique. 19. Guardarás os meus estatutos. Calma, espera aí. Perdão, gente, eu pulei 16 capítulos, perdão. Vou começar de novo, tá? Desculpa. Falou mais Adonai a Moshe que eu pulei a página. Em vez de eu ir para o outro lado da página, eu fui para a página de baixo. Falou mais Adonai a Moshe dizendo, agora sim, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, agora sim, Kadoshim, Kadoshim sereis, porque eu, Adonai, vosso Elohim, sou santo, e exijo que aquele que se aproxima de mim também seja santo. Não está na Bíblia, não, tá? Esse pedacinho foi o que falei. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai e guardará os meus Shabbatotes, ou Shabbats. Mais uma vez ele fala no Shabbat. Mais uma vez, tudo depende do Shabbat. O Shabbat é o princípio. Se você guardar o Shabbat, você já está honrando a criação. Se você honra a criação, você honra o Eterno e está dizendo para o mundo que foi o Eterno quem criou todas as coisas. É um testemunho. Eu sou Adonai, vosso Elohim. Não vos virareis para os Elohais, nem vos fareis Elohais, terafins de fundição. Eu sou Adonai, vosso Elohim. Gente, preste atenção, que no original não é a palavra Deus, porque a palavra Deus vem de Zeus, é a terceira declinação de Zeus, e Zeus é o nome de um ídolo romano, o Zeus Olimpo, perdão, romano não, grego, né? O Zeus Olimpo, que é adorado nas Olimpíadas, né? Esse Zeus, né, está lá na mitologia grega, e foram os gregos que introduziram o nome Zeus nas escrituras sagradas, né? Junto com o catolicismo, aí toda essa baderna que fizeram, né, com as escrituras sagradas, modificando e adulterando os nomes, né, do Eterno, do seu Filho e dos personagens. Então, no original, a palavra é Elohá. Elohá, você pode traduzir Elohá aí por entidade, né, nem divindade, porque não são divinos, né, por entidade ou por ídolos. Não farás outro ídolos para vocês. Né? E aí, se a gente disser assim, eu sou Adonai, vosso Elohim, se eu colocar a palavra ídolo, né, eu sou Adonai, o vosso ídolo, a quem você me serve, porque os egípcios serviam aos ídolos deles, né, mas nós servimos ao nosso. Né. Posso dizer que Adonai é o meu ídolo? É, meu ídolo. Né. Isso não é fanatismo, isso é escolha. Por que ele é o meu ídolo? Porque ele é o meu Elohá. Porque, né, eu estou colocando o ídolo ali, mas não foge muito da palavra Elohá. Tá? Ou Elohim. Elohás no plural. Elohá no plural. Elohim no singular. Tá? Mais ou menos isso aí. Então o Eterno está dizendo aqui, não farás outros Elohim. Né? E o que a gente vê aí nas religiões, por aí, é Elohá de todas as formas, né? De barro, de gesso, de madeira, de argila, de barro, né? De ferro, de aço, né? De osso, até pega osso e faz, né? De carne humana, né? Que se mexe, né? Tem muita gente aí idolatrando, né? Pessoas, né? Isso em todos os segmentos da sociedade. Né? Tem gente aí que idolatra jogador de futebol. Né? Por quê? Porque o futebol é uma religião. O futebol é uma religião.
Existem várias religiões que você nem percebe que é aquilo uma religião. Basta você ser devoto àquilo, já se tornou uma religião. Mas aí você diz, mas você é devoto a Adonai? Adonai não é nenhuma religião. Adonai é o Criador de todas as coisas. Eu devo o sopro da minha vida, o sopro de vida a Ele. Se eu estou vivo, é porque Ele quer. Então vamos continuar. Verso 3. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus Shabats. Eu sou o Adonai, vosso Elohim. Não vos virareis para os Elohais, nem vos falareis Elohás. Terá fins de fundição. Eu sou Adonai, vosso Elohim. Ele está lembrando aqui o bezerro de ouro, né? E quando oferecerdes sacrifícios pacíficos, eu, Adonai, da vossa própria vontade, o oferecereis. Quando ele fala honrar pai e mãe, ele também faz menção lá aos filhos de Jacó, que desobedeceram muito Jacó, os filhos de Jacó. No dia em que o sacrificardes, e no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado com fogo. E se alguma coisa dele for comida, ou ao terceiro dia, coisa abominável não será aceita. E qualquer que o comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou a santidade de Adonai. Por isso, tal nefesh será extirpada do povo. Quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do seu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou Hashem, Adonai, o Yud Re Vav Re, vosso Elohim. Isso me faz lembrar o quanto de comida é desperdiçado, né? Por exemplo, existem indústrias aí alimentícias que bem que o alimento dessas indústrias não vale nada. Não vale nada. Pelo contrário, não é alimentação cachê. Mas nós temos aí lanchonetes, né, em shopping center, que eu não preciso dizer o nome, que o que sobra joga fora, não dá para os pobres, né? Isso é o começo de Sidom e Amorá. Quando veres os dias de Sidom e Amorá começar, sabereis que chegou o fim. Ou seja, Sidom e Amorá não praticava caridade. Não praticava caridade. E essas pessoas só praticam caridade quando é para aparecer. Se aparecer na TV, no rádio, aí praticam caridade. Que é para dizer que é o bonzinho. Né? Isso não é caridade. Isso não é caridade. Tá? Isso é qualquer outra coisa, menos caridade. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Não mentireis, né? Mentira é terrível. Eu considero a mentira o começo de todos os males. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Elohim. Eu sou Adonai, vosso Elohim. Gente, quando Yeshua disse lá, não jurarás nem pelo templo, nem pelo céu, nem pelo nome do Eterno, ele estava pregando a Torá. Não estava pregando outra coisa, não. Ele estava ensinando a Torá. Está aqui, não jurareis pelo meu nome. Adonai está dizendo, não jurareis. Tu não pode jurar não, porque tu não sabe o dia de amanhã. Então é pecado. Jurar, fazer voto é pecado. Por isso que Yeshua, o Mashiach, disse que você não deve jurar por nada. Porque quando você faz voto, você transgride a Torá. Então você peca. Você está dizendo para o Eterno que é Senhor do tempo. Que você tem o tempo nas suas mãos, quando você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Nós somos tão pequenininhos e é tanta gente arrogante. Né? Eu fico assim, sabe, com pena de tanta gente arrogante, porque bota uma calça de R$500, né? Bota uma camisa, um colarinho, uma gravata de R$100, né? Um relógio de 30 mil, né? Um carro de 100 mil, 200 mil, se acha arrogante. E tem gente que não tem nada e é arrogante também. Não tem nada.
bens materiais nenhum, e é arrogante. Esse é o pior que tem. O outro é arrogante porque tem, né? Pelo menos tem um motivo para ser arrogante, para ser arrogante, né? Mas o que não tem nada, vai ser arrogante de quê? Né? Do falta de entendimento, vai ser arrogante pela falta de entendimento, pela falta de sabedoria, pela falta de conhecimento, né? Terrível essas pessoas, terrível, né? Não são humildes, né? Eu não me aproximo dos arrogantes, eu fujo deles, né? Não quero gente arrogante perto de mim, né? Quero estar junto com os humildes. O cara pode ter milhões, mas se for humilde, né, vou estar lá com ele, não vou estar com ele por motivo, né, ou por interesse, não. O cara pode não ter nada e ser arrogante, estou fora, longe de mim. Então, bote uma coisa na cabeça, fazer voto é pecado. Quando você vai para o seu templo religioso, que o pastor, o padre, ou sei lá quem for, né, diga assim, faça voto para fulaninha de tal, que está morta, né? Ah, mas ela está ali, né, como é que eu posso dizer? Ilustrada num pedaço de barro, né? Vá se ajoelhar diante dela, que é a mesma coisa você está se ajoelhando diante da morta. Está morta, não faz nada, morreu. A palavra de Adonai, ela é bem clara. Quando o sopro volta para o eterno, a matéria volta para a terra de onde veio. Acabou, o corpo volta para a terra e o sopro, a ruá, volta para o eterno, que é dele. Então não adianta você fazer voto para morto, ou fazer voto e jurar, porque é pecado. E quando você jura, você está dizendo que você é senhor do tempo, que quando chegar tal dia, você não sabe nem o que vai acontecer amanhã, como é que você pode jurar. Então todo político é mentiroso, né? Todo pastor é mentiroso, porque diz que é pastor, né? Não existe texto que diga que ele seja pastor, que Yeshua HaMashiach, né, instruiu pastores, edificou pastores. Ele fez talmidim, ele fez discípulos, né? Assim, na horizontal, ó, você é um, e aí você cria um discípulo. Ele vai ser igual a você. Você não vai fazer escada em cima deles, não. Como esses líderes religiosos têm aí, que se auto-intitulam ungidos. Ungidos eram os reis de Israel. Estou falando isso aqui para você entender a pregação desses homens que manda você fazer voto. Quando você faz voto, você peca. Está aqui a palavra do Eterno dizendo. Aí você diz, é Velho Testamento. Então, você nem cumpre o velho, nem cumpre o novo. Assim como disseram que é velho e novo, para mim é tudo igual. Porque Yeshua disse que você não jurasse. Não faça voto. Jurar é fazer voto. Fazer voto é pecado. Agora, não fazer voto não é pecado. Melhor não fazer voto. Se você quer fazer uma coisa, espera. Quando chegar aquele dia, cumpre. Mas não faça voto. Né? Ah, eu quero dar uma cesta básica. Olha, eu vou te prometer uma cesta básica. Aí quando morreu, não deu a cesta básica. Ou então, aconteceu alguma coisa, não pôde dar a cesta básica. E aí? Pecasse. Não, espera. Ó. Se assim, aí você diz, Emitse Hashem, como Yaakov ensinou, nosso, né, Yaakov, Tzadiki, justo, chamou ele de Tiago, diz lá na sua carta, Emitse Hashem, se assim o Eterno permitir, eu vou te dar essa cesta básica. Então, para tudo que você faça na sua vida, diga Emitse Hashem, se assim o Eterno permitir, eu farei, eu vou, né, nós iremos. Verso 11, já falei o verso 11, o verso 12, não faças, não jurareis, 13, né? Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás, a paga do diarista não ficarás contigo até pela manhã. Gente, por que ele diz até pela manhã? Porque se o cara trabalhou, quando termina o dia, anoiteceu, começou o outro dia. Então paga ele. Quando ele diz até pela manhã, ele está falando já do outro dia. Não ficarás com o salário do diarista pagar no outro dia. Então,
cara está precisando hoje, o cara trabalhou hoje, o cara está precisando hoje. Então paga, seja justo. Né? O que tem de religioso aí injusto não é brincadeira, porque não é aplicada a Torá na vida dele. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Elohim. Eu sou Adonai, vosso Elohim. Gente, está falando aqui, o cara que é surdo, né, ele não pode, você pode usar isso aqui ao pé da letra, né, não levar o cego para o buraco, mas está falando subjetivamente também, é você mentir com a intenção de ter como é que diz, lucro com aquela mentira. É o que esses homens fazem, né? Ensinam um caminho para as pessoas e deixam elas cegas e colocam tropeços na vida delas. A mesma coisa com o surdo, o cara está falta de entendimento. Por isso que Yeshua disse assim, Hassatan cegou e tapou os ouvidos das pessoas para que elas não entendam e nem vejam a verdade. Por quê? Porque homens têm feito isso com a massa. Né? Têm conversado e as pessoas têm ido através de vãs filosofias. Isso é colocar tropeço. Né? Isso é mentir. Né? Isso é amaldiçoar as pessoas que não têm entendimento. Né? Dizer que vai para o céu, vai morar no céu. Mentira. Ninguém vai morar no céu. É dizer que existe um inferno. Mentira, ninguém vai sofrer eternamente em um inferno. Isso eu falo lá no último dos últimos dias. Não farás injustiça no juízo, não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso. Com justiça julgarás o teu próximo. Ou seja, ele está dizendo, a sua balança tem que ser igual, tanto para o pobre como para o rico. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou Adonai. Está dizendo aqui que, assim, depois eu vou explicar tudo direitinho, né? Depois que eu ler os textos, fofoquinha, né? Porque quando você fofoca, três morrem, né? O que está fofocando, o que está ouvindo e o outro que foi fofocado. Por aí, né? Não te porás contra o sangue do teu próximo, ou seja, alguém que está a ponto de morrer, você tem que cuidar, mesmo que seja seu inimigo, você tem que salvar. Né? Não odiarás o teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Ou seja, tem gente aí que a gente vai repreender e o cara dá coice, né? Porque é tolo, dá coice. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Yud-He, Vav-He, Adonai. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferente espécie. No teu campo não semearás sementes diversas, e não vestirás roupa de diversos estofos misturados. Gente, ele está falando aqui de não misturar espécies, ou seja, não cruzar espécies diferentes. Se eu separei as espécies, por que tu, homem, quer misturar? Então a biogenética aí é um pecado terrível. Né? Os biogeneticistas. Misturar estofos, né? Lã com linho. Tá? Lã com linho. Depois eu vou explicar sobre isso. E quando um homem se deitar com uma mulher que for serva desposada, com outro homem, e não for resgatada, nem se lhe haver dado liberdade, não serão açoitados, não morrerão, pois ela não foi libertada. Né? Não precisa nem explicar, já está explicadinho. E por expiação da sua culpa, trará Adonai à porta da tenda da congregação um carneiro da expiação. E com o carneiro da expiação da culpa, o Corém fará propiciação por ele perante Adonai, pelo pecado que cometeu, e este lhe será perdoado. E quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda a árvore que comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto, 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Ou seja,
3 anos, a árvore cresceu, botou fruto, esse ano não se come. Segundo ano não se come. Terceiro ano não se come. Só no 4º ano. Porém, no 4º ano, o seu fruto será santo para dar louvores ao Eterno. E no 5º ano comereis do fruto, para que vós faça aumentar a sua produção. Ou seja, o 4º ano era para o Eterno. No 5º é que se come. Eu sou Adonai, vosso Elohim. Não comereis coisa alguma com sangue. Não agourareis, nem adivinhareis. Bom, agora expliquei, né? Agorar, né? Não cortareis o cabelo arredondado, os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Gente, ele está falando daqui, da têmpora, né? Da têmpora aqui, né? E da costeleta, tá? Aqui até aqui. Por quê? Porque para a terra aqui onde eles iam, os feiticeiros, os magos, né? Os feiticeiros cananitas, eles raspavam aqui e deixavam só o cabelo aqui, tá? Aquela tufinha. Na China ainda tem isso, né? Na China ainda tem, os magos da China, né? E aqui a costeleta poderia deixar crescer, e a barba, tá? A barba. Só que tem uma linhagem de judeus que deixam crescer até, né? Não precisa isso. Basta não raspar aqui, para não ficar só a barbichinha, tá? Aí quando você deixa só a barbichinha, aí você fica e raspa aqui, você ia ficar parecendo um mago cananeu, um feiticeiro cananeu. Por isso que o Eterno disse para não raspar os cantos da barba, tá? E nem a têmpora. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou Adonai. Acabei de falar sobre isso, né, gente? Tem gente que... por causa do morto, né? Porque está endeusando o morto. Né? Não dá, né? Endeusando. Está tornando ele uma divindade. Aí, como é que a gente pode dizer? Como é a palavrinha? Se autoflagela, se mutila, né? Quase isso. Morreu, Adonai está dizendo aqui, morreu. Não vai estar se debatendo por causa de morto. Não contaminarás tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardarei os meus shabates e o meu santuário, reverenciareis, eu sou Adonai, o vosso Elohim. Ele vai falar para guardar o shabat quantas vezes na Torá? Já está contando aí quantas vezes? Pois eu digo. E ele falou aqui, não prostitua a tua filha, ou seja, chegar lá na terra e dar a filha para se prostituir em troca de dinheiro, né, fazer da filha uma fonte de renda, né, vender o sexo da filha. Não vos virareis para os adivinhadores, encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou Adonai, vosso Elohim. Já basta. Quando você vai atrás de um adivinhador, você está dizendo para Adonai que ele não é suficiente para suprir suas necessidades. Isso é idolatria. É a mesma coisa de quando você se ajoelha diante de uma estátua para pedir a ele coisas que você poderia estar pedindo a Adonai. Agora, às vezes você pede para o seu deleito, por isso que não recebe. Aí procura os ídolos, procura o centro macumba, procura o espiritismo, procura o que for, né? Porque você quer o desejo seu, mas você nem sabe se aquilo é bom para você. Mas Adonai sabe. Então, a vontade do Criador é bastante, me basta. Ou seja, como Paulo disse, a tua benevolência me basta, não preciso mais de nada. Então ele está dizendo aqui para não procurar os adivinhadores nem os encantadores, né? Diante de rãs te levantarás e honrarás a face do ancião. Diante das rãs, né? Ou das cãs, tem algumas traduções que traz cãs, mas é rãs, ou seja,
os anciãos, né? Ou seja, gente que já viveu e tem experiência para passar. Esse vocês devem honrar os mais velhos, né? E temerás o teu Elohim, eu sou Adonai, né? Honrarás a face dos anciãos, né? Honrarás a barba, as rãs, né? Rãs, que algumas traduções trazem cães. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrinar convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiro foste na terra do Mitzraim, na terra do Egito. Eu sou Yud-He-Vav-He, vosso Elohim. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. No juízo, quando você for julgar, né, uma pessoa, existia o Beit Din, que era a casa do julgamento, né, onde as pessoas eram julgadas, né, e aí ele diz, nem na vara por quê? É a vara de medir a terra, de medir os arados, coloca a vara do tamanho que tem que ser, não encurta ela nem aumenta não, né? Mede certinho o tamanho da terra, né? Nem no peso. Tem gente aí que é religioso, mas gosta de um pesozinho falso, faz um buraquinho, depois tampa e está lá o 1 quilo, né? Que dando só 800 gramas, e aí vai pesar, está lá, está roubando, está roubando, o Eterno está vendo, e nem na medida, né? Nem na medida, a medida era a cumbuquinha que media o conteúdo que tem dentro, não devia ser menor, né? Nem na medida, né? Balanças justas, pesos justos, efa justos, e justo rintereis. Eu sou Adonai vosso Elohim, e vos tirei da terra do Egito. E rintereis. Por que rintereis? Lembra que lá em Provérbios, se eu não me engano, ele diz assim, eu sou quem esquadrinha os rins. Gente, sair um pouquinho, né? Vou terminar o vídeo para explicar isso aqui, tá? Por isso guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou Adonai vosso Elohim. A gente vai para o 20 agora. A ciência descobriu que não existe só neurônios no cérebro, né? Existem neurônios no coração e existem neurônios no rins, no fígado. Em todos os órgãos existem neurônios. Os órgãos contêm sangue, né? O sangue circula no cérebro, né? Não entendo muita coisa, né, de medicina, mas a ciência descobriu isso. Existe neurônio no coração. Por isso que a palavra do Eterno diz para a gente dar o coração para ele, né? Porque se pensa com o coração também. E parece que a maldade está no rim, né? Quando você fica angustiado, né? Quando você fica com rancor, a dor vem daqui de baixo, né? Quando você é deprimido, ou você teve alguma, como é que eu posso dizer, por exemplo, o casamento acabou, aí amava demais aquela pessoa, e a pessoa vai embora, lhe traiu, uma decepção, a dor é no coração, porque é o sentimento. Mas o rancor parece que não é no coração não, é no rim. Por isso que ele esquadrinha os nossos órgãos, o Eterno diz. O órgão não tem só a função, né, anatômica não, tá? Ele tem uma função a mais aí, que é de interagir com o Criador, né? Somos templos do Eterno. Mas tem pessoas que não querem ser, né? Expulsa o Eterno de dentro dele. Então, cada um faz o que quer. Levítico 20. A Paraxá vai até 20 e 27. Então, temos 27 versículos pela frente aí. Pequenininho. Falou mais Adonai a Moshe, dizendo, também dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel,
der da sua descendência a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. Temos que lembrar que quando Israel saiu do Egito, saíram mais 69 nações, ou seja, foram 70 nações que saíram do Egito, foram 70 idiomas que saíram do Egito. Não eram só os israelitas que eram escravos. Então esse povo, quando saiu, aceitou Adonai como o seu Elohim. Então eles foram enxertados. Aí o crente que não tem entendimento acha que o enxerto só aconteceu lá na frente, né? Quando Paulo diz assim, nós fomos enxertados na oliveira. Não, lá atrás também, né? As outras pessoas foram enxertadas, eles eram estrangeiros, mas eles tinham, né, as mesmas obrigações, né, os mesmos deveres e obrigações e direitos que os israelitas. Eles só não eram descendentes de Abraão, mas o Eterno abraçou todos eles. Todo aquele que quiser me servir, ele é bem-vindo. E foi isso que ele disse para as outras nações, e as outras nações disseram não. Por isso que a terra vomitou eles. A terra é minha, então vomito eles da minha terra. Foi o que Adonai fez. Então, o estrangeiro que desse o seu filho para Moloque também, né, para ser queimado lá, Moloque, né, olha, um conselho, tá? Nunca chame o seu filho de maloqueiro, tá? Porque maloqueiro vem de Moloque, tá? Nunca chame, nunca diga para ninguém que ele é maloqueiro ou que ele é um moleque, maloqueiro, moleque, chama muito de moleque. Moleque! Está chamando seu filho de Moloque. Muito cuidado com as palavras que saem da sua boca, tá? Que seja só para abençoar. Certamente morrerá. Então, assim, o egípcio ou o estrangeiro, aqui ainda estava com as religiões, né, com o misticismo empregado, né, na sua cabeça, no coração, podia achar que dando um filho para Moloque ia melhorar de vida. Então, Adonai disse, aquele que fizer isso, seja apedrejado, porque ele aceitou as minhas leis, os meus estatutos, lá no Sinai. Ele não aceitou? Pronto, então ele tem que cumprir. Agora, se ele não quer cumprir, na palavra popular, vaza. Eu porei a minha face contra esse homem e o extirparei do meio do meu povo, do seu povo, porquanto deu da sua descendência a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. Por isso que é Kadoshim o nome dela. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os seus olhos daquele homem, quando der da sua descendência a Moloque, para não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do meu povo, do seu povo, bem como a todos que forem após ele, prostituindo-se com Moloque. Israel sofreu muito por conta de pecados que eram ocultos, né? Que estavam ocultos. Tem muitos. Quando alguém se virar para os adivinhadores, encantadores, para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirparei no meio do seu povo. Tem muita gente que diz, meu Deus, Zeus, né? Olha para mim, nem sabe o que está pedindo. Derrama fogo, não sabe o que está pedindo. Adonai está dizendo aqui, eu colocarei a minha face contra ele. Terrível é para o homem, né, encontrar a face de Adonai, ou ter na frente dele a face de Adonai, de uma forma que não deva ser boa, né? Que tem hora que a face de Adonai nos protege e nos purifica. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou Adonai, vosso Elohim, e guardareis os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou Adonai, que vos santifica. Quando um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou o seu pai e a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Também o homem que adulterar com a mulher do outro
né, havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai, ambos certamente morrerão, o seu sangue será sobre ele. Mais uma vez aqui ele traz, né, conceitos de matrimônios. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão, fizeram confusão, o seu sangue será sobre ele. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com a mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. E quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é, e ele e elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Ou seja, toma uma mulher e pega a mãe dela também. Que é isso? Também a mulher que se chegar a algum animal para ajuntar-se com ele, aquela mulher matará bem, aquela mulher matarás, bem assim como o animal, certamente morrerão, e o seu sangue será sobre eles. A exofilia, né? Zoofilia. E quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela e ela a sua, torpeza é, portanto serão extirpados os olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez da sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Ou seja, esse não morre não, esse é jogado, esse é botado para fora do arraial, da cidade. E quando um homem se deitar com uma mulher no tempo da sua enfermidade e descobrir a sua nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados do meio do seu povo. Está falando aqui, né, do tempo da menstruação. Também a nudez da irmã da tua mãe ou da irmã de teu pai não descobrirás, porquanto descobriu a sua parenta, sobre si levará a sua iniquidade. Quando também um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez de seu tio, seu pecado sobre si levarão, seus filhos morrerão. E quando um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, a nudez de seu irmão descobriu, sem filhos ficarão. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que não vos vomite a terra, para a qual eu vos levo para habitar nela. E não andeis nos costumes das nações que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, portanto, fui enfadado deles. E a vós vos tenho dito, em herança possuíres a sua terra, e eu a darei a vós para a possuirdes, terra que emana leite e mel. Eu sou Adonai, o vosso Elohim, que vos separei dos povos. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas, e as vossas nefesh, almas, não fareis abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, as quais coisa apartei de vós, para tê-las por imundas. E ser-me-eis santos, porque eu, Adonai, sou santo, e vos separei dos povos, para serdes meus. Quando, pois, algum homem ou mulher, se tiver um ruar de necromancia, ou ruar de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados o seu sangue sobre eles. Veja que ele não traz a palavra espírito, tá? Porque espírito não existe. A língua mais antiga do mundo não existe a palavra espírito. Existe a palavra ruá, mover. Né? Quando algum homem tiver um mover de necromancia, ou seja, se a gente colocar a palavra espírito, a gente vai ter um entendimento melhor, né? Mas vai ser um entendimento pagão, né? Ou seja, quando um homem tiver um espírito de necromancia, ou seja, alguém possui ele, um espírito possui ele,
Só que espírito não existe. Então não é um espírito que está possuindo ele, e sim uma força, um mover. E esse mover não é do eterno. Por isso que diz, o sopro do eterno, o ruar do eterno, o mover do eterno. Necromancia não vem do eterno. Ou seja, são demônios. Simplesmente anjos demônios. Né? Os anjos maus. Né? Ou ruar de adivinhação. Lembra que lá Shaul, quando expulsa, né, os demônios que faziam a mulher adivinhar. Demônio não sabe o futuro, mas sabe o passado. Mas sabe o passado. E contar o passado para as pessoas que não têm entendimento é adivinhação. Às vezes a pessoa está com sua vida entregue ao Rassatã, não tem o temor do Eterno na sua vida, o Eterno não tem como proteger essa pessoa. Então o Rassatã é dono daquela vida e pode fazer dela o que quiser. Então ele pode dizer, tal dia, tal hora vai acontecer isso, porque ele já sabe teus planos. Por isso que a palavra diz, não conte para ninguém os teus planos, porque Rassatã vai ouvir. E aí ele vai chegar lá no terreiro de Macumba e vai dizer, porque lembra que Kefa disse assim, Rassatã anda em derredor, procurando quem tragar, feito um leão, observando como tragar. Aí como é que ele traga? Ah, tal dia eu vou, fazendo voto, né? Tal dia eu vou fazer isso, 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 isso. O cara não tem temor nenhum do eterno, né? Aí o Rassatã olha assim e vou ceifar essa vida, já sei o que é que ele vai fazer. Vou criar uma emboscada lá na frente para ele. Aí chega um outro mané e diz assim, cara, conheço uma mulher que adivinha. Né? Conheço uma mulher que adivinha. É mesmo, bora lá. Já viu algum adivinhador rico? Tem não, né? Porque se o cara adivinhasse mesmo, o cara, né, vivia acertando na Mega Sena, né? Só que Rassatã não sabe os números que vai cair, porque aquilo ali é sorte aí. Aquilo ali é sorte. Né? E posso dizer ainda mais, as bolinhas são batizadas, né? Então ganha quem eles querem. Aí ainda tem mais isso. Mas aí o Rassatã não sabe quais bolinhas que vão ser, só na hora. Né? Ele não pode estar dando prêmio para todo mundo. E nem isso o Rassatã pode. Ele pode dar riqueza se você dá sua alma para ele. Aí ele vai mexer os pauzinhos dele para deixar você rico. Mas, vou te dizer uma coisa, tá? Tem que ser profissional. Para servir a Rassatã, tem que ser profissional. Ele não recruta qualquer um, não, tá? E aí o cara vai chegar lá no terreiro de Macumba, na mesa branca, sei lá o que, baixa o demônio no caboclo lá, né? E aí o mesmo demônio que escutou tu falar, vai dizer lá, né? Não vá para essa viagem porque vai acontecer um acidente. Aí o cara, vou mais não. Aí não vai. Aí vai e acontece o acidente, porque o Rassatã, ele só faz maldade. Ganhou um adepto. O cara, olha, tá vendo? A rameira lá, ou o pai de santo, ou sei lá quem for, o pastor, o padre, sei lá qual bagunça seja, disse que eu não fosse, e aconteceu. Por isso que a Adonai diz aqui, não se junte com adivinhadores. Eu cuido de vós. Minha benevolência basta, eu cuido de vós. Não vá atrás, né, de mover de necromancia. Necromancia são mortos, né? Ou seja, o acaba de dizer que o fulaninho de tal baixou nele. Morreu, está morto, caramba. Adonai está dizendo aqui. Né? E ele fala ruar, não é espírito não, porque ninguém tem espírito, ninguém fica vagando na terra não. Estão mexendo com seus sentimentos, só lamento, mas espírito não existe. O próprio Eterno diz que espírito não existe. Né? É mover ação. Né? Não vá pelo mover,
de mortos, né, mover enganoso, né, nem de adivinhação. Bom, terminamos aqui o verso 27 e vamos ver o que é que os sábios nos trazem, né, como aí alguma midrash, né? Deixa eu ver se eu acho alguma midrash aqui. Porque a paraxá de Kedoshim foi transmitida para toda a nação. Né? Isso aí a gente, né, pode entender porque o Eterno queria que toda a nação fosse santa. Hashem ordenou a Moshe, depois de ter transmitido a mitzvot desta paraxá, convoque uma assembleia de todo o povo, incluindo mulheres e crianças, que normalmente não são mencionados nas outras paraxás. Né? Ensine a paraxá de Kedoshim para todos ao mesmo tempo. O motivo desta conduta é que esta paraxá contém um grande número de preceitos fundamentais da Torá, como o princípio básico de amar o teu próximo como a ti mesmo. Hashem queria que cada membro do nosso povo estivesse presente à Assembleia para que todos se familiarizassem com este corpo de instruções da Torá. Kedoshim Tihiu, a mitzvah de que todo homem e mulher devem ser puros. Né? Hashem ordenou, sejam puros. Qual é o significado deste mandamento? É como dever e como deve ser cumprido. Nossos sábios explicam que a palavra Kedushá, santidade, também quer dizer separação, pôr de lado. Para nossos sábios, adquirir Kedushá é preciso separar-se e permanecer afastado de qualquer coisa que contradiga a Torá. Há muitos níveis de Kedushá, cada um deles ascende mais alto ao encontro de Hashem. A mitzvah básica de ser santo, que é exigida de cada homem e mulher judeu, consiste de 2 pontos. O primeiro, o cumprimento deste mandamento ao romper contato com qualquer área declarada pecaminosa pela Torá. Isto se aplica em particular ao pecado da imoralidade, nos atos e mesmo no pensamento, leva à impureza, tanto no coração do próprio indivíduo como no mundo todo. Se desejas conectar-te a mim, declara Hashem, procura parecer-te comigo. Hashem é sagrado, ou seja, totalmente separado de qualquer coisa física, apesar de testemunharmos imitá-lo. Nossa Kedushá não pode ser a mesma do Criador, né? Pois não possuímos corpo, pois possuímos corpo. Da mesma forma, nossa Kedushá não pode ser igual à dos anjos, por estes não possuírem maus impulsos. Pelo contrário, a mitzvah de sermos santos implica que, apesar de desejos inatos que Hashem implantou na humanidade, devemos batalhar para desassociarmos de qualquer coisa que não seja aprovada pela Torá. Aí vem o Midrash, um rei estocou sua adega com barris de vinho raro, né, e saboroso, que seria oferecido num banquete, né, reais. Ele temia que gatunos tentassem roubá-lo, seu precioso vinho. Colocou um grupo especial de guardas na adega para que guardassem um tesouro líquido. Dentre os guardas por ele contratados havia notórios alcoólatras. Será que vai prestar esse negócio? Após o primeiro dia, o rei ordenou uma inspeção na adega e os barris foram encontrados intactos. O rei ordenou que os guardas fossem pagos com salários diários, acrescentando que aqueles que tinham reputação de alcoólatras deveriam receber duplo ordenado. Né? Isto não é justo, declararam os guardas. Todos nós tomamos conta dos barris com igual fidelidade. Os alcoólatras, no entanto, retorquiu o rei, tiveram que exercer muita autorrestrição para não tocar no vinho. Eles merecem um bônus pelo seu esforço extra. Não quer dizer que agora você vai ser alcoólatra, né? Entendeu? É a mesma coisa Paulo explica lá, né? Nós temos agora Yeshua HaMashiach que nos purifica de todo pecado. Isso não quer dizer que agora a gente vai pegar e Yeshua vai nos purificar. A mesma coisa Yeshua ensinou, né? Que
o senhor da vinha contratou os trabalhadores e começou a pagar, né, desde o que começou a trabalhar de manhã até o que começou a trabalhar na última hora à tarde, o mesmo salário. E os que começaram a trabalhar de manhã, retrucou: poxa, a gente trabalhou o dia todo, está recebendo a mesma coisa? Aí o senhor da vinha diz assim: eu te contratei por quanto? Aí, portanto, então pronto, toma o que é teu e vai. Né? Por acaso é mal aos teus olhos que eu pague a mesma coisa a esse? O dinheiro não é meu? Eu faço o que eu quiser. E Yeshua diz assim: a benevolência não é minha, eu dou a ela a quem eu quiser, com justiça, claro. Similarmente, o ser humano é, por natureza, atraído pelo pecado e imoralidade. Se ele se abstém destas tentações por respeitar os desejos divinos, pode atingir níveis superiores a um de um anjo. Como recompensa, é anesado à presença divina, o que lhe garante vida eterna. Já que Rachim sabe que a vida humana está cheia de tentações, achou necessário fazer uma dupla advertência. Sejam santos, Vaikra 19:2, e novamente santifiquem-se e sejam santos, Vaikra 20:7. A gente acabou de ler, né? Segundo, além de ficar distante do pecado, o mandamento de ser sagrado tem a seguinte implicação: como a Torá não deseja que um ser humano, um judeu, um hebreu, tenha uma vida de ermitão, mas sim ordena-lhe que se case, coma, beba e desfrute as bênçãos de Hashem. Ele poderia presumir que pode fazer da satisfação dos desejos físicos seu objetivo de vida. Glutonaria cai aí, né? Talvez considere que tornar-se bem-sucedido materialmente seja a meta primordial de sua existência, buscando constantemente elevar seu padrão de vida. Empregará a maior parte do tempo e energia para melhorar sua casa, seu guarda-roupa e na satisfação dos seus apetites físicos. Ou, na luxúria, na vaidade. Talvez ele pense que um perfeito está aqui, pois todas as suas atividades são kasher. Jamais kasher quer dizer apropriada, tá? Jamais ingere um bocado de comida num restaurante ou hotel não kasher, não viaja no Shabat, nem sequer engole a comida antes de recitar a bênção apropriada. Porém, embora este judeu ou pessoa se apegue a muitos detalhes da mitzvot, ele deixou de aprender a atitude fundamental da Torá para com a vida. Nossos sábios consideram um indivíduo depravado, que age dentro dos confins da instrução da Torá. Ou seja, aproveita as brechas. Embora todas as suas ações sejam kasher, ele não se faz jus aos padrões da Torá. Para indicar a um hebreu a correta direção a seguir na vida, a Torá ordenou um preceito amplo: seja sagrado. Isto implica que devemos exercer restrição e moderação em todos os prazeres físicos, mesmo que sejam permitidos pela Torá. E Yeshua, ele ensina isso quando ele conversa lá com o homem rico, né? Ele diz assim: mas eu tenho cumprido todos os mandamentos. Aí Yeshua olha assim: tá querendo ser perfeito, é? Tudo bem, eu até concordo que você cumpra todos eles, mas se você quer ser perfeito, pega tudo que tem e distribui com os pobres. Né? Aí o cara deu para trás, né? Opa, não, peraí, lutei tanto para ter, agora eu vou... Ele era um saduceu, né? Ele não era um fariseu. Tudo indica que ele era um saduceu, pois tinha riquezas. Aqui estão alguns exemplos práticos ilustrados neste conceito. Né? Primeiro, embora seja adequado a que uma pessoa faça refeições nutritivas, ele não deve estimular seu desejo pela comida e cultivar hábitos de gourmet. Também não deve fazer
excessos no comer e beber. Embora a Torá permita que se beba vinho e bebida alcoólica, a pessoa deve ter moderação. Embora aconselhado pelos nossos sábios, e vestir-se com roupas boas e a mobiliar sua casa com conforto, a pessoa não deve cercar-se de luxo. O propósito de um ambiente confortável é deixar sua mente em paz para poder devotar-se às suas buscas, né, pela Ruá do Eterno, pela presença do Eterno. Aquele que procura prazeres físicos visando apenas a autossatisfação afasta-se constantemente do seu Criador. Ele reduz seu nível àquela do animal, que existe para satisfazer seus instintos naturais. A Torá não alega que seja fácil atingir a Kedushá ou uma vida de santidade dentro dos limites da Torá. Nossos sábios estavam conscientes dos desejos físicos dinâmicos com os quais Hashem criou o homem. Portanto, eles representavam a mente do homem como um campo de batalha, no qual ocorre uma constante luta do intelecto contra a imaginação, ou do conhecimento versus desejo físico, ou do Yetzer Tov contra a Yetzer Hará. Todos esses termos denotam a mesma coisa, que todo dia somos confrontados com escolhas, né, em todas as áreas da existência, que determinam se seremos ou não sagrados. A batalha persiste enquanto vivermos. Toda vez que conseguimos uma vitória sobre o nosso Yetzirah, adquirimos Kedushá adicional. Bom, Yetzirah é má inclinação, tá, gente? E Yetz Tov é boa inclinação. Yetzer, inclinação. Tov, boa. Bom, né? Ótimo. Né? Yetzer, Yetzer Tov, Yetzer Hará. O Mesilat Yesharim define Kedushá como algo que consiste de dois estágios. O primeiro, né, é o esforço de nossa parte para tornarmos-nos sagrados, rompendo contato com qualquer coisa proibida pela Torá e agindo com moderação mesmo nas áreas permitidas. O segundo é o estágio de Kedushá, é um presente dos céus. Hashem garante àquele que se esforça para adquirir Kedushá que ele receba a ajuda de cima e alcançará a santidade como um presente celestial. A mitzvah de respeitar os pais, né? Um homem deve respeitar sua mãe e seu pai. Por outro lado, nos 10 mandamentos, nos famosos ordenados, honra teu pai e a tua mãe. Qual é a diferença entre respeitar e honrar? Isso é legal. Respeitar significa que o filho não pode contradizer as palavras de seus pais, nem deve corroborá-las, dizendo: as palavras do meu pai estão corretas. Não deve sentar no lugar específico de seus pais. A mitzvah de respeitar os pais se estende tão longe que mesmo se um dos pais aproximar-se do filho em público, rasgar suas roupas, insultá-lo e bater nele, este não pode ter permissão de envergonhá-lo ou de afligi-lo. Deve aguentar a humilhação silenciosamente, temendo a Hashem que nos deu esta ordem. Aí a gente lembra de Yeshua HaMashiach no madeiro, o quanto ele foi humilhado e nem por isso ele se revoltou contra o Pai Celestial. Nem contra ninguém. O versículo que nos ordena temer nossos pais conclui. Honrar, o filho deve preocupar-se que seus pais sejam providos de alimentos, roupas e todas as outras necessidades. Respeitar, né, é não se revoltar contra o pai. E honrar é cuidar deles. O versículo que nos ordena temer nossos pais conclui: e deverão guardar meus Shabbatot, eu sou Hashem, seu Elohim. Esta conclusão nos ensina que o filho deve ignorar a vontade de seus pais se eles ordenarem que transgrida um mandamento da Torá, como, por exemplo, profanar o Shabat. Hashem disse: eu sou Hashem,
tanto de ti como de teus pais. Minha ordem divina, portanto, tem autoridade máxima. Nossos sábios mencionam especificamente o exemplo de um filho que deseja estudar a Torá em alguma yeshiva, onde ele sente que será beneficiado, enquanto que seu pai discorda. Neste caso, ele não precisa obedecer. A mitzvah de estudar a Torá supera a de honrar os pais. Entendeu, gente? Por isso que Yeshua diz assim, eu não lembro direito, né? Eu podia trazer aqui, depois eu posso falar, né? Mas ele diz assim, vocês transgridem o mandamento, né? Porque querem honrar pai e mãe. Vou levar a minha honra do pai. Meu corbonoto do pai e da mãe. E aí transgride o mandamento. Entendeu? Está lá em Mateus, eu não lembro onde. Mas aí Yeshua ensina isso aqui, né? Que a Torá está acima de honrar pai e mãe. E os maus parúxios, os maus saduceus, né? Os que eles transgrediam alguns mandamentos com a desculpa que estavam honrando pai e mãe. Nada é proibido olhar para ídolos, né? Vamos lá. É proibido olhar para ídolos. Se alguém olhar inadevidamente para um ídolo, deve desviar o olhar. Não se deve arranjar um encontro com as palavras encontre-me ao lado de tal ídolo. Não devemos prestar atenção a nenhum assunto incluso na categoria de ídolos. Vamos lá. Não fabricar ídolos, né? Proibições relativas a assuntos monetários, aí é aquilo que eu falei, de peso, medida, essas coisas, né? De roubar, né? Não negar e depois jurar falsamente para confirmar sua negação. Isso aí é um problema, né? Porque tem gente que mente, aí depois vai e mente de novo para dizer que aquela mentira foi uma verdade. Mais ou menos isso. A proibição de prestar falso testemunho, não reter o dinheiro de outro e não roubar, não atrasar o pagamento de um operário, né? Ficou bem claro lá, não preciso explicar mais. Não induzir um ignorante ao erro, eu já falei também, né, sobre isso, né? A linguagem aqui em hebraico, não precisa eu falar, né? Tem alguns, por exemplo, tem alguns aqui, né? Nossos sábios citam alguns exemplos práticos inclusos na categoria de colocar obstáculos na frente de um cego, no sentido de fazer o pecar. Um pai não deve bater em seu filho adulto, pois poderá assim causar com que o filho viole a mitzvah de honrar os pais, pois o filho pode atacá-lo como o outro. Por isso que Paulo diz assim, né? Não citeis a ira dos vossos filhos, né? Assim, não insulte a ira aos vossos filhos, né? Também não se deve emprestar dinheiro a uma pessoa e pedir emprestado com juros, pois além de estar pecando, faz-se com que o outro lado peque também, né? Julgar os outros favoravelmente, né? A Torá nos ordena dê ao seu próximo, que é uma observação da mitzvot, o benefício da dúvida, julgue-o favoravelmente, né? O sábio Hillel, certa vez, informou sua esposa que traria uma visita para o jantar e pediu para que a comida estivesse pronta. Veja só, essa é legal. E é de Hillel, tá? A esposa de Hillel assou o pão e preparou uma variedade de pratos para a refeição. Quando estava tudo pronto, ouviu uma batida na porta. Um pobre estava parado do lado de fora e contou queixosamente de que aquele era do dia de seu casamento, mas não tinha meios para comprar comida para a refeição da festa. A esposa de Hillel imediatamente correu para a cozinha e trouxe toda a comida que preparara. Então começou a assar e a cozinhar novamente. Quando seu marido chegou com a visita, né, tiveram que esperar durante muito tempo até que ela finalmente os servisse. Mais tarde, Hillel perguntou-lhe: minha amada, por que nos fez esperar tanto tempo? Ela contou-lhe tudo o que aconteceu, ao que ele respondeu: minha amada, em minha mente não a culpei nem mesmo por um segundo. Imediatamente julguei-a favoravelmente.
assumindo que você realiza todos os seus atos por amor a Hashem. Encontrar explicações e desculpas para justificar um comportamento aparentemente injustificável do próximo não é fácil, porém é um fato que, de maneira geral, não estamos conscientes dos fatores e considerações presentes nos atos dos outros. Não estando em igual situação, não temos o direito de condenar outra pessoa. Tem uma midrash aqui do Talmud, né? Eu vou ler que ela é interessante. Né? O Talmud relata a história que ilustra que um comportamento humano pode originar-se de motivos totalmente diferentes daqueles que parecem óbvios. Entendeu? Às vezes a pessoa está fazendo aquilo ali, mas não é aquilo que ela quer fazer. O trabalhador que vivia no norte de Eretz Israel empregou-se por 3 anos a um fazendeiro do sul. Quando os 3 anos de serviço terminaram, exigiu seu salário, ansiando retornar ao lar e à família. Sinto muito, disse o patrão. Mas agora não tenho dinheiro algum com que lhe pagar. Se é assim, sugeriu o empregado, dê-me o equivalente ao meu salário em frutas. Não tenho frutas, replicou o patrão. Então dê-me alguns dos seus campos, propôs o empregado. Também não posso fazer. Que tal me dar o gado? Impossível, não tenho nenhum. Aceitarei como salário mantas de sua família, arriscou-se o empregado, né? Desesperado por ir para casa com algo nas mãos, após 3 anos de trabalho. Não tenho nada, o patrão disse. O empregado não disse mais nada. Recolheu seus bens e partiu, deprimido e com as mãos vazias. Semanas depois, quando eu estava parado em frente à sua casa, o empregado avistou o ex-patrão se aproximando com uma caravana de 3 burros. Uma estava carregada de comida, a outra de bebida e a outra de vestimentas. O empregado convidou o ex-patrão para entrar em sua casa e comeram e beberam juntos. Depois da refeição, o patrão tirou a bolsa e contou toda a soma que devia ao ex-empregado. Agora quero saber o que pensaste quando afirmei não ter dinheiro algum para te pagar. Pensei, replicou o empregado, que não tinhas dinheiro, pois provavelmente havia investido todo em algum negócio rentável. Mas o que pensaste quando te disse que não poderia dar animais também? Supus que tinhas alugado teus animais para outros fazendeiros. Depois eu disse que não tinha terras. O que foi que pensaste? Presumi que arrendaste toda a tua propriedade. Mas como interpretaste minha explicação de que não tinha frutas para te pagar? Pensei que ainda não tinha separado a massa, o dízimo que deve ser separado do produto antes de ser usado das frutas. E ao ouvir que não tinha mantas também, o que pensaste de mim? Presumi que tinhas consagrado todos os teus pertences ao Beit Hamikdash. Acertaste na mosca, exclamou o patrão. Avaliaste a situação exatamente como foi, já que meu filho Roquenós não estuda a Torá, quis consagrar todos os meus pertences para Hashem. Os sábios, porém, me absolveram de todas as minhas promessas, por isso tenho agora meios para lhe pagar a dívida. Que Hashem te julgue favoravelmente, assim como fizeste comigo. A última frase dessa história indica a recompensa garantida àquele que se esforça para justificar os outros. Assim como ele justificou o comportamento faltoso de outrem, também os seus atos são julgados favoravelmente no céu, com fatores exoneratórios levados em consideração. Deixa eu ver se eu encontro mais alguma coisa aqui. Não odiar secretamente, né? Isso aí a gente já falou, né? Guardar rancor, a mitzvah de reprovar os outros, não se vingar e não guardar rancor de outro, né?
amar todo, amar o próximo, né? Que lá em a proibição de misturar espécies diferentes, essa é onde eu queria chegar, tá, gente? A proibição de cruzamento de animais e cruzamento de árvores, né? De genética não é permitida pela Torá, tá? Chatnez, vamos lá, Kilaim, a proibição de misturar espécies diferentes, né? A Torá menciona várias proibições contra a mistura de espécies. Disse Hashem, em 6 dias da criação, separei todos os animais, todas as plantas, de acordo com sua espécie. Respeitem e guardem esta separação, e não misture diferentes espécies. Nossa paraxá debate a proibição do cruzamento de animais, a proibição de semear 2 tipos diferentes de semente no mesmo campo e enxertar 2 tipos de árvores ou vegetais. Shatnez, a proibição de usar uma roupa feita de lã e outra de linho. Shatnez, não usar uma roupa feita de lã e outra de linho. Por que isso? Isso é um ruquim, né, que não tem explicação. Ele é forte, né? O judeu não pode usar uma veste na qual lã e linho estejam juntos, mesmo se somente por 2 pontos e mesmo que não estejam entrelaçados. Nosso intelecto aceita a proibição contra a interferência nas leis naturais da criação, ao cruzar animais, né, árvores, mas essa, né, de botar 2 fios, isso não tem lógica. Por isso ela é ridicularizada por descrentes e sujeita ao ataque da má inclinação do ser humano, que resmunga. Que diferença faz se vestir ou não um traje contendo lã em linho? Contudo, temos que nos conscientizar de que nossas habilidades racionais são limitadas a cada mitzvah. Foi formulada por Hashem, porque suas realizações são benéficas e o seu não cumprimento é nocivo. Hashem nos proibiu combinar esses 2 materiais, porque através deles o primeiro assassinato foi cometido. No 14º dia de Nissan, Adão anunciou aos seus filhos: neste dia os judeus trarão oferendas de Pessah, Hashem, e as consumirão à noite. Isso é meio que judaísmo, tá, gente? Vou contar a Midrash aqui, mas o fato é que a história está lá no Gênesis. Seria correto vocês trazerem uma oferenda neste dia? Também os 2 oferecerão corbanotes. Caim levou linho, ao passo que Ravel ofereceu o melhor de seus cordeiros. Ele dedicou a Hashem não só a carne, mas também a lã. Por que o linho? Porque vem do algodão. Aliás, né, o algodão, o linho vem do algodão. O algodão é um vegetal. E a lã vem da ovelha, né, que é um animal. Hashem rejeitou a oferenda de Caim e aceitou somente a presença de Ravel. Isso suscitou inveja em Caim e levou-o a matar seu irmão. Já deu para entender aí, né, gente? As oferendas de Caim e Ravel, linho e lã, nunca mais se entrelaçarão, nem mesmo nas roupas trajadas pelas pessoas. No nível simples, refreando-se de vestir uma mistura de linho e lã, traz à mente os tristes eventos relativos às oferendas de Caim e Ravel, lembrando-nos de manter a paz e a união. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu possa trazer, né? A Menachê e Meoné, né, são as proibições de adivinhações, né? Shelô Lenacher, Shelô Lenacher, não adivinhar, e Shelô Leoné, não declarar alguns momentos como opcioso ou não, né? Não, que é a necromancia lá, né? A adivinhação. O último versículo explicado traz uma pronto, aqui, né? A seguinte Midrash traz uma Midrash aí com a história de Mordecai, né? E Haman, misericórdia.
Mordecai usou sinais para determinar se Hashem é o seguinte, é porque nós podemos usar a Torá, né, a Torá como um instrumento para saber o que Hashem quer de nós ou não. Então, Mordecai, né, usou, né, sinais para determinar se Hashem redimiria o povo o hebreu, o judeu, né, do plano de genocídio de Ramã. Quando as crianças judias deixaram a escola, Mordecai correu para elas, querendo saber quais versículos tinham aprendido naquele dia, como que para prognosticar o destino da nação judia. Nação israelita, né, gente? Ele puxa muito saco aqui para o judeu. Que versículo vocês estudaram hoje? Ah, tá. Ramã viu correndo até as crianças e seguiu curioso por ouvir o diálogo. Então, Mordecai perguntou: que versículo vocês estudaram hoje? Perguntou Mordecai ao primeiro garoto. Meu professor me disse, respondeu a criança, Al-Tirá Mipahad Pition Umichoat Rechaim Kitav. Não tema o medo repentino, nem a punição dos malvados quando chegar. Está em Mishle 3:25. Mordecai entendeu este versículo que Hashem salvaria os tzadikim da espada de Ramã. No entanto, ele não tinha certeza de que Hashem pouparia todo o povo e por isso virou-se para a segunda criança e pediu: por favor, conte-me também o que estudou hoje. O último versículo explicado, respondeu o garoto, foi Utsu Etza Vetofá Deberu Daberu Davá Velo Yakun Ki Yamanu conosco. Yamanu perdão, que é Hashem conosco, né? Deliberaram juntos, mas o conselho será abolido. Falaram palavras, mas não se realizarão, pois Hashem está conosco. Yeshayahu 8:10. Mordecai deduziu este versículo que os planos de Hashem seriam totalmente frustrados. De Ramã seriam totalmente frustrados. Nenhum judeu sofreria danos. Ele ainda queria saber se Hashem diminuiria os méritos do povo hebreu por causa do grande milagre que ele com certeza realizaria para salvá-los. Que lição lhe trouxe da escola hoje? Perguntou uma terceira criança. Este citou o versículo de Yeshayahu 46:4. Ve'ad zikna anihu ve'ad seva ani esbo ani asit ve'ani essa ani esbo va'malet. E até na velhice eu sou o mesmo, e até na extrema velhice eu vos carregarei, eu vos libertarei. Por que isso? Mordecai compreendeu que Ramã... compliquei de novo aqui, porque são parecidos os nomes. Mordecai compreendeu que Hashem resgataria o povo hebreu sem subtrair nada dos seus méritos. Ele salvaria Ben Israel para pagar a profanação do nome divino causada por Ramã, que declarava: Hashem ficou velho, já não pode mais realizar milagres assim como fez ao destruir Faraó e os seus reis de Canaã. Mordecai caiu na gargalhada. Ramã, que estava ao lado, mas não conseguia acompanhar o diálogo, perguntou-lhe a causa de sua alegria. Acabo de aprender, disse Mordecai, que não preciso temer o plano cruel que você projetou contra nós. Ramã encolerizou-se. Essas crianças judias, ameaçou, serão as primeiras a serem exterminadas.
O método de Mordecai de prognosticar o futuro pertence à categoria de Nihur. A adivinhação proibida? Não. A halachicamente permitido tirar conclusões consultando um versículo da Torá. Esse tipo de sinal é considerado uma nevuá ketaná, né? Um tipo mais simples de profecia. Ou seja, mas tem que entender as determinações do Eterno para nós, tá? Isso não quer dizer que você vai abrir a Bíblia, botar o dedo assim e dizer, isso não, né? Pois bem, gente, eu vou terminar por aqui, né? Já correu muito aí, né? E eu vou terminar por aqui, né, com o resumo da Paraxá, que é aqui. Sermos santos, distinguindo-nos das nações. A Paraxá começa conclamando, né, o povo judeu a ser santo e conclui com o mesmo mandamento. Vaikra 27 e 26. Né? A última parte da Paraxá enfatiza que alcançamos Kedushá, distinguindo-nos dos hábitos do mundo, não judeus, por exemplo. Os judeus não, né? Dos hábitos do mundo. Por exemplo, né? Enquanto eles consomem comida não cachê, devemos limitar-nos a espécies permitidas pela Torá, 20 e 25. Enquanto eles consultam feiticeiros acerca do futuro, não podemos fazê-lo, mas somos ordenados a consultar as profecias de Hashem, 20 e 27. Seu modo de vida é imoral, apesar de que eles também devem observar as leis básicas de imoralidade, enquanto que nós, Hashem, espera um padrão mais elevado de santidade. A Torá repete as revelações maritais proibidas de 20, 10 a 21, para sugerir que a Shekhinah residirá em nosso meio somente se tivermos de acordo com os padrões de santidade, abstendo-nos das relações maritais proibidas. Gente, lembre-se das palavras de Yeshua, quando ele disse assim, a vossa justiça tem que sobrepor a justiça deles. Se eles têm uma justiça, a nossa tem que ser mais elevada, mais plena, mais justa do que a deles. Foi isso que Yeshua HaMashiach disse. Então, ele estava ensinando a Torá. Então, meu amigo cristão, não venha me dizer que os mandamentos foram abolidos e que o seu ídolo Jesus Cristo, né, mandou abolir todos os mandamentos, porque o meu Salvador Yeshua HaMashiach, a quem o seu ídolo ocupou a biografia dele, colocando o nome dele lá, Jesus, né, ele me ensinou a cumprir todos os mandamentos, porque ele disse assim, eu não vim abolir a Torá, mas vim cumpri-la, e espero que todos vocês a cumpram também, para que tenham vida eterna, porque é na Torá que vocês encontrarão a vida eterna, e aquele que não cumprir os menores mandamentos, não serão contados no mundo vindouro. Terminamos a Paraxá, né? Bendito seja Hashem, bendito seja o Eterno, né? Vou terminar recitando a Birikat Kohanim, a bênção sacerdotal. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha, Vihuneka itza Adonai panavelecha veyatzelecha, Shalom. Elohim Elohim, Elohim é Rei e Fiel. Um Shabbat Shalom a todos. Até o próximo.